Quando nós, então, pensamos na integração da cadeia de suprimentos, é importante traçar aí qual que é a perspectiva. Primeiro, nós temos, do lado logístico, a gestão da cadeia de suprimentos. Eu gosto daquele exemplo do calçado. Então, vou fazer um sapato de couro. Né? Tem aí você que usa aquela bela botina de couro legítimo, né? Então, vou fazer aquela botina de couro, né? Vou fazer aquele calçado. Tenho a minha fábrica de calçados. Qual é a minha cadeia de suprimentos? Começa no produtor do gado. Começa lá, na produção do gado, tipo de gado, como ele faz, como ele trata. Depois, num outro processo, aqueles que vão pegar o couro e fazer o curtume, e beneficiar o couro. Outro processo. Depois eu compro já as peças, né, para a minha fabricação, onde eu vou ter ali, depois da fabricação, distribuição, no meu varejo, fabriquei, distribuí, até a chegada no cliente. Então, essa cadeia de suprimentos, cada vez mais ela precisa de inteligência. Ela precisa de inteligência e ela precisa de velocidade. Já que o alvo final é o consumidor. Quem de nós aí, né? Estamos aí às portas, né? Estamos já em outubro e às portas aí do sistema de pagamentos em 10 segundos. Transferência de dinheiro eletrônica no país pelo Banco Central. Estou falando do Pix em 10 segundos. Então, quem aí vai pagar algo e vai aguardar, ficar aguardando aí, né? Quem gosta? Então, cada vez é preciso de uma tendência interessante para atender o consumidor final. De fato, é interessante notar que o e-commerce, nos últimos anos, ele modificou uma tendência do consumidor, que é a de esperar. Talvez beneficiado nós já estudamos aqui em Encontro, lembra do GTN, Global Traded Number, da codificação, daquele número que vai no código de todo produto que eu consigo implementar tanto na minha linha fiscal, bem como para rastrear o produto, talvez beneficiado por isso. Porque nos últimos anos tem uma tendência do consumidor de o produto está onde? Está na China. Eu vou aguardar com tranquilidade. Impulsionado pela gigante global, o grupo Alibaba, né? Gigante, né? Global ali, os sites, né? AliExpress, dentre outros, as pessoas com tranquilidade. Não, tranquilo, vai chegar daqui 2 meses. Está tranquilo. Essa tendência, então, o e-commerce aí tratou de dar uma quebrada. Agora, atravessando esse mercado, se você tem o mesmo produto com o mesmo preço que te entrega em uma semana, eu pago um pouquinho a mais. Não tem problema. Então, o consumidor disposto a comprar um produto hoje, ele também é disposto a, puxa, eu quero receber semana que vem. Ele desembolsa um pouquinho mais de dinheiro para receber mais rápido. E é uma tendência. Nós vivemos na era do imediatismo. Nós vivemos na era das mensagens instantâneas. Não é? Conheço pessoas que, ao conversar pelo WhatsApp, não é claro que hoje o WhatsApp, depois que é adquirido pelo Facebook, tem algumas mudanças na utilização, mas o WhatsApp, você escreve uma mensagem, fica lá que a pessoa recebeu a mensagem. Se ficou azul, significa que ela leu. Conheço pessoas que, se veem que a pessoa leu e não recebem a resposta, elas começam a passar mal. Elas, palpitação no coração, ficam tensos, porque, meu Deus, leu, não me respondeu. É claro que hoje você consegue modificar, personalizar, inclusive, o seu WhatsApp, para que isso nem aconteça, né? Então,
de fato é isso. Mas esse é o plano de fundo. O que faz, então, a integração da cadeia de suprimentos? Integra os processos, dando velocidade, dando uma melhor gestão, trazendo maior qualidade, maior desempenho, maior produção, uma produção com mais qualidade. Então, a integração da cadeia de suprimentos vai fazer isso. Quero falar de duas ferramentas aqui, o VIM, né? E uma delas, que eu quero começar, vou compartilhar com vocês aqui, este material. Quero começar com a ferramenta que é o gerenciamento do estoque pelo fornecedor. Então, duas ferramentas que vão tratar de fornecimento. Primeiro, gerenciamento do estoque pelo fornecedor, VIM, Vendor Management Inventory. O estoque gerenciado pelo fornecedor. Então, qual é a vantagem disso? Olha só, você está na linha de produção, você está na cadeia ali de produção e você tem aí as suas matérias-primas. O que vai fazer essa ferramenta, essa metodologia? Vai possibilitar o acesso do fornecedor aos dados das vendas e a movimentação do estoque. Ou seja, com essa prática, essa ferramenta, com essa metodologia, VMI, a condução é feita pelo fornecedor. E note que é uma evolução das técnicas de integração entre as organizações. Então, quando você está na cadeia de suprimentos e tem uma integração dessa, olha, eu tenho um fornecedor que tem acesso aos dados, às análises, às projeções do meu estoque. Inclusive, assumindo ele próprio o compromisso dos reabastecimentos. Então, a partir da análise de dados, e aqui muito importante, evidentemente, tem que ter dados, tem que ter projeções, tem que ter acompanhamento. Então, previsões são feitas. E nós, em encontros anteriores, falamos aqui da importância Sale and Operation Planning, né, do planejamento e das operações de venda, dos planejamentos integrados, como isso é importante. Então, a partir dessa análise de acompanhamento dos indicadores, o varejista e o fornecedor vão trabalhar juntos para estabelecer o nível de estoque. Então, eles vão, com base nessa análise, trabalhar juntos, estabelecendo os níveis de estoque. Nós temos, então, um ciclo de pedido através do VMI que, da transferência automática de dados, vai acontecer o envio e recebimento do produto. Então, note que a velocidade aí vai ser bem ajustada. As informações nessa transferência de dados serão cruciais para o desenvolvimento dessa estratégia, dessa metodologia com eficiência. Assim, quando nós pensamos nesta ferramenta, um dos principais benefícios é eliminar falha no varejo na hora de pedir. E, a partir daí, corrigir possíveis gargalos que estejam acontecendo no processo de gestão do estoque e, possivelmente, gerando prejuízo. Agora,
é evidente. Para que dê certo, não é? A metodologia, né, desse gerenciamento dos dados pelo fornecedor, é preciso uma maturidade tecnológica, é preciso uma maturidade técnica, preciso uma maturidade de leitura de dados. Então, é preciso que a empresa que está desenvolvendo a implementação do VMI como ferramenta de integração logística tenha um nível de maturidade tecnológica eficaz, bem como fornecedor. Imagina essa troca de informações, esse nível de base de dados, se não tiver essa maturidade. Então, dentro dessa sequência, nós podemos listar 5 pontos de grandes vantagens e benefícios. Claro, podemos e vamos citar aqui desvantagens, mas 5 pontos fundamentais que o VMI proporciona. Primeiro, diminuição dos níveis de estoque. Se eu tenho reposições baseadas em números reais de consumo, se a minha política de estoque, então, é equilibrada, é claro, meu nível de estoque diminui. Se diminui o nível de estoque, meu custo diminui. Aumento do nível de serviço e excelência no atendimento. Essa é a chave, fidelização. Quando nós temos um cliente excelentemente atendido, produtos sempre disponíveis, né? Nós vamos ter fornecedores que são fiéis e clientes satisfeitos. Então, fornecedores fiéis, que proporcionam a melhor gestão da demanda, e clientes melhor atendidos. Uma compra mais facilmente concretizada. Um processo que talvez fosse muito mais complexo do passado para o cliente, agora não. Terceiro ponto, crescimento do faturamento e margem. É claro, se a gente vai diminuir, reduzir a ruptura de estoque, né? E fazer aquela famosa gestão por promoções de itens em excesso e obsoleto, minha margem, meu faturamento vai crescer. Nós vamos ter um ganho em faturamento, já que se eu vou ter uma melhor gestão do meu estoque, aquele produto que antes ficava obsoleto, tinha que reduzir ali a minha margem, porque eu teria que fazer promoções desses itens. Agora, não. Excelência operacional. Evidente, nós, ao ter um benefício de processos dentro da indústria, varejo, nós vamos corrigir falhas e vamos, juntos, melhorar a gestão da demanda. E, por fim, a gente poderia traçar mais tempo para uma dedicação em outras atividades estratégicas. Não é? Então, a partir do momento que o gerenciamento é feito de maneira automatizada, a partir do momento que a segurança nessa tarefa, que é o gerenciamento de estoques, através da ferramenta VMI, eu posso dedicar um tempo maior a outras atividades estratégicas que vão necessitar de um maior tempo, consequentemente, vão impactar no crescimento da minha empresa. Algumas desvantagens do VMI dessa ferramenta. Não é? O fornecedor ele vai assumir o custo do estoque,
Então, ele vai partilhar desse custo, já que ele tem interesse. Um custo que vai ser compartilhado da gestão desse sistema e implementação. Uma outra desvantagem é que haverá uma maior dependência deste fornecedor e, é claro, vou ter aí um controle de abastecimento nas mãos aí do fornecedor, que é uma desvantagem. Mas está aí essa ferramenta, né, de desenvolvimento muito praticada na integração de custos logísticos. A indústria tem carro-chefe de cada marca e produtos diferenciados, né, que oferecem maiores margens. Uma solução tecnológica ideal vai permitir identificar esses produtos, vai permitir alavancar a demanda. Então, é um ponto alto da estratégia do VMI, você conseguir olhar e alavancar vendas, melhorar em vendas, melhorar o potencial com essa análise de produtos. A próxima ferramenta em destaque, nós podemos dizer, sem sombra de dúvida, que quando nós pensamos nessa ideia, né, que é de planejamento colaborativo para previsão e reabastecimento. Se a gente fosse aqui numa tradução, né? O que significa CPFR, né? É claro, sigla de palavras em inglês, Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment. Ou seja, quando nós pensamos em CPFR, nós pensamos planejamento colaborativo para previsão e reabastecimento. E aí, essa ideia, né, representa uma grande revolução no início dos anos 2000. Então, nós estamos falando de uma ferramenta que veio revolucionar os anos 2000, que foi a ideia de implementar não só o compartilhamento do meu estoque, não só o gerenciamento do meu estoque, mas fazer um plano colaborativo de planejamento, de gestão da minha cadeia de suprimentos. Então, a ideia do planejamento colaborativo foi trazer soluções naquilo que as ferramentas ECR, VMI tinham falhas. Então, onde elas falhavam, e a falha foi, a falha foi que nós não conseguimos olhar para outros momentos, não conseguimos olhar em outros lugares dentro da empresa. Logo, esse olhar, essa possibilidade de poder visualizar a cadeia de suprimentos de uma maneira global, partindo do planejamento, efetuando um programa colaborativo. E essa é a ideia. Então, se mostrou muito mais eficiente, né? Então, a ideia desse modelo, de criar um programa colaborativo de reabastecimento, de planejamento da minha cadeia de suprimentos, e atinge direto o consumidor final com mais eficiência. Então, quando foi aperfeiçoada as ferramentas ECR, sobretudo, VMI também nos seus gargalos, nas suas dificuldades, nós temos na ferramenta de planejamento e criação de um programa colaborativo muito mais vantagens. E vale dizer, né, mais uma vez lá, que uma indústria americana, né, um case americano, foi responsável por esse primeiro passo, né? Então,
gente está falando do Walmart, a gente já vai até falar um pouquinho mais desse caso. Então, que foi ali um carro-chefe. Então, trazer todo mundo para um plano colaborativo. Então, se antes eu... e aqui vou dar um exemplo. Nós podemos pensar na Dell, né? Computadores. Uma indústria que faz computadores. Se você pensar alguns anos atrás, você, para ter um computador da Dell, você ia numa loja da Dell e comprava? Não, porque não tinha lojas Dell. Você só comprava pelo site. Só comprava com a Dell. Hoje, você já vai encontrar computadores Dell em outros lugares. Então, faz parte de um programa colaborativo de reabastecimento, chamar todos os envolvidos, fazer um planejamento de vendas, pensar nas vendas e pensar na reposição, que é tão importante quanto vender. É pensar no atendimento ao cliente. É muito mais eficiente hoje. Quando você não tem só o olhar para dentro do estoque, gerenciar o estoque e fazer essa ponte que o VMI faz com muita eficiência. Mas você tem um olhar para as vendas, um olhar para o marketing, uma análise que vai ser mais colaborativa, a ideia mais conjunta. Então, eu sento como fornecedor, outro vai sentar como o meu varejista principal, outro vai sentar como o principal fornecedor de modelos especiais. E nós, juntos, vamos criar um modelo de planejamento que vai atingir meu cliente, nosso cliente, por isso que é colaborativo, e todo mundo ganha. Então, essa é a ideia dessa ferramenta. Então, podemos listar, inclusive, o grande alcance logístico que o movimento CPFR traz grandes mudanças, inclusive. Bem sedimentado no início dos anos 2000, né? Tendo aí os anos de implementação a partir de 95, Walmart, nos anos 2000, grande revolução. Grandes empresas, né? Procter & Gamble foram os pioneiros, Walmart, pioneiro, dentro desse projeto, trazendo o CPFR, né? Então, eu vou ter incorporação das informações de promoção na previsão de vendas, uma análise das previsões de venda individuais, das previsões de ressuprimento, reavaliação da prática comum de manter altos níveis de estoque, aumento da coordenação entre a loja, o processo de ressuprimento e o planejamento logístico dos varejistas. Talvez aqui o ponto-chave de apoio dessa ferramenta é esta coordenação entre loja, processo de ressuprimento, planejamento logístico, o aumento da coordenação entre os departamentos do fornecedor, vendas, produção e distribuição, e a eliminação das diversas previsões existentes em uma mesma empresa. Então, previsão do marketing, de compra, da logística, de finanças. Então, previsões que eram feitas de maneiras separadas, individuais, planejamentos que eram feitos por setores, não fazem sentido. Claro, quando eu trago esse movimento, quando eu trago essa ferramenta. Você sabe que nós estamos aí avançando aí no nosso glorioso século XXI para 2021, mas muitas empresas ainda têm um certo preconceito com essa ferramenta, algumas pelo tipo de serviço oferecido e etc., dessa ideia dessa questão colaborativa. Então, muitas empresas preferem fazer tudo sozinho. Não, fornecedor, eu só compro a matéria-prima. Ele não quero ter nada a ver com ele, a não ser dessa necessidade. Então, eu faço minha previsão de marketing, eu faço minha gestão de compra sozinho, eu faço minha gestão logística, eu faço minha gestão financeira. Agora, nessa ferramenta do CPFR, desse programa de padronização colaborativo, de reabastecimento, de reposição, de venda, esses detalhes individuais são desnecessários, já que eu faço isso de maneira colaborativa.
Então, nós fazemos juntos. Eu, fornecedor, varejista, loja. Lembra daquele exemplo que nós trouxemos no início desse encontro? Vamos pensar lá no produtor? Então, num pensamento de uma ferramenta CPFR, o produtor não caminha sozinho. O dono do curtume, a gestão do curtume, não é sozinho. O meu varejista não é sozinho. A minha indústria, o meu projeto, não é sozinho. Nós sentamos juntos. Nós sentamos juntos, compartilhamos dados, fazemos previsões de venda, analisamos o cliente, analisamos tendências, verificamos viabilidade de ter um produto novo. Isso é feito de maneira colaborativa. Então, toda a cadeia de suprimentos é envolvida nessa ferramenta, trazendo